Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana que está se iniciando, compartilhar da Palavra de Deus. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo também a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração para trazer nesta manhã se encontra em Ezequiel, capítulo 39, nos versos 23 ao 24, que diz assim: E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos. E eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. O que mais me chamou a atenção aqui foi quando aqui no verso 23 diz: Todos saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Os israelitas, eles passaram um período no deserto em que desde o início, desde a abertura lá do Mar Vermelho, o Senhor esteve com eles, sabe? O Senhor abriu o mar para eles passarem, fugir dos egípcios. O Senhor mandou que uma luz estivesse no céu, né, para guiar eles de noite, uma nuvem durante o dia, né, para que o sol não fizesse mal a eles. O Senhor proveu maná. O Senhor fez chover, né? Fez cair do céu carne, fez, sabe, água brotar de rocha, e ainda assim esse povo permaneceu infiel a Deus. E a pergunta é: até quando seremos infiéis a Deus? Até quando continuaremos murmurando? Até quando continuaremos reclamando? Sabe, Deus, ele tem provido todas as coisas. Deus, ele tem suprido. Então, até quando a gente vai continuar sendo infiel com ele? Assim como aquele povo israelita, a gente tem feito a mesma coisa com Deus. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem nos protegido. Deus, ele tem provido. Deus, ele tem sustentado a minha e a sua casa. E qual que é a nossa recompensa para isso? A infidelidade? A reclamação? A murmuração? É se desviar porque no mundo eu sou mais feliz, porque no mundo eu tenho mais coisas, porque o mundo é mais atrativo. A gente tem retribuído a Deus por tudo que ele tem feito com infidelidade, com ingratidão, com rebeldia, assim como aquele povo israelita. Sabe, uma coisa que a gente nunca vai conseguir entender é que até quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe, esses dias eu tava pensando, falei, gente, como que Deus pode amar alguém tão imperfeito? Como que Deus pode amar alguém que dia após dia o rejeita? Como que Deus pode amar alguém que dia após dia o decepciona? Porque se fosse conosco, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas traem a nossa confiança, quando as pessoas são ingratas ou infiéis com a gente, a primeira coisa que a gente faz é já não ter o mesmo sentimento por aquela pessoa, é já tratar aquela pessoa de forma diferente. Mas Deus não. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas fraquezas, apesar de tudo que fazemos, Deus continua nos amando do mesmo jeito. Sabe, esses dias eu estava pensando: Deus, só tu mesmo, porque quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel. Quando nós tentamos nos afastar, o Senhor nos traz para perto. O Senhor vem e nos abraça com seus braços de amor. Então, como que é possível, Deus, o Senhor ser fiel ainda que sejamos infiéis? Mas uma coisa que Deus ministrou aqui é que quem Deus é que quem somos ou o que fazemos não muda quem Deus é. E quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu falei: uau! Por isso que apesar de sermos infiéis, Deus permanece fiel. Por isso que por mais que a gente tente a cada dia mais ir para longe de Deus, a cada dia mais ele vai nos chamar para perto, como um pastor que
por mais que as ovelhas queiram pular a cerca, por mais que as ovelhas queiram sair ali do curral, ele vem com a vara e o cajado e traz para perto. Sabe, aquilo que somos ou fazemos não muda quem Deus é. Ele simplesmente é. Quem Deus é? Deus é tudo aquilo que você precisar. Quando eu tava lendo isso daqui, Deus trouxe à minha memória aquela ministração do João Paulo, né? João Paulo é o líder do movimento Céu na Terra aqui em Brasília, e ele falou que certa vez foi evangelizar numa balada, e ele chegou pra um cara lá e falou: mano, eu não acredito nisso daí que você tá falando não, porque Deus não existe. Ele: sim, eu concordo, Deus não existe. Aí ele: mano, como assim você tá falando que Deus não existe? Você veio aqui falar sobre Jesus pra mim. Ele: não, você disse que Deus não existe, eu tô concordando com você. Porque se eu disser que Deus existe, eu condiciono Deus ao tempo e assim eu diminuo Deus. Mas quando eu falo que Deus, ele é, eu coloco ele acima do tempo, que é onde ele deve estar. Ele é soberano, ele está acima, sobre todas as coisas. E Deus, ele é. Deus é o que ele mesmo dizia: eu sou o eu sou. Deus, ele é. Deus, ele é tudo aquilo que você precisa. Deus, ele é o pão para aqueles que têm fome. Deus, ele é a fonte de águas vivas para aquele que tem sede. Deus, ele é a luz para aquele que está na escuridão. Desculpa. Deus, ele é a porta e a saída para aqueles que estão perdidos. Deus é a cura para o enfermo. Deus, ele é o libertador para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão escravos do pecado, do medo deste mundo. Deus, ele é tudo que você precisa. A questão é o que você precisa hoje. E é importante a gente entender que aquilo que a gente quer nem sempre é aquilo que a gente precisa. Entende? Muitas vezes a gente não vai entender porque Deus não nos dá tudo o que a gente quer. Porque nem sempre, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Um exemplo: você tem aí o seu celular funcionando perfeitamente e você quer um novo celular, mas você não precisa. Você tem aí o seu carro abençoado que te leva para os lugares, que, sabe, comporta tranquilamente a sua família, que serve, que tá funcionando, que não tem nenhum defeito, que não tem nada, que está na garantia, que está tudo certinho. E você quer porque quer um carro novo, mas você não precisa. Então, da mesma forma é com Deus. Muitas vezes a gente trata Deus como se Deus, ele fosse o nosso garçom. Deus, eu quero isso, isso e isso, e ele tem que trazer. Mas não é assim. Deus, ele não é o nosso garçom. Deus, ele não é o nosso mordomo. Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Não, ele é o nosso pai. E como um bom pai, ele sabe a hora certa de nos dar os presentes. Ele sabe que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa. Por muito tempo eu falava pro meu pai que eu queria um iPhone, um celular. Só que ele falava: filha, eu não vou te dar porque é um celular muito caro. E pela idade, né, por não saber o valor das coisas na época, por não saber cuidar, ele falou: eu não vou te dar um celular caro porque você não vai cuidar. Então não era o tempo. Por mais que eu queria, eu não precisava naquele momento porque eu tinha o meu celular. Eu não tinha a maturidade de saber administrar aquele bem por ser um celular caro. E muitas vezes Deus faz isso com a gente: filho, eu não vou te dar isso agora, neste momento, porque não é a hora, não é o tempo. Você não tem a maturidade para desfrutar disso. Então o que a gente precisa entender é que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa. E Deus, como um bom pai, sabe a hora certa de nos dar os presentes. E essa hora certa é quando tivermos a maturidade de administrar aquilo que ele vai colocar nas nossas mãos. Porque muitas vezes a gente quer porque quer, porque quer. E quando Deus dá, a gente não tem a maturidade, a gente não tem a sabedoria e a gente acaba se perdendo com isso. Já aconteceu, não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer. Por isso que a gente precisa esperar em Deus. A gente precisa confiar nesse Pai que sabe o tempo certo para dar os presentes, que sabe o tempo certo de cada coisa. É igual um carro, por exemplo.
Se um pai dá um carro para um menino de 10 anos, esse menino vai saber o que fazer com esse carro? Não vai. Ele não vai ter carteira, ele não vai saber. Por mais que ele tenha uma noção de como dirigir, ele poderá causar um acidente, ferindo a própria vida ou a vida de terceiros, porque ele não tem a maturidade, ele não está preparado para receber aquilo naquela hora. Então, o que nós precisamos entender é que quem nós somos ou o que fazemos não muda quem Deus é. Segunda coisa, Deus é tudo aquilo que você precisar, mas Ele não é o seu mordomo, Ele não é o seu garçom e Ele não é o gênio na lâmpada que está aqui para realizar os teus desejos. Não, Ele é o seu Pai. E como um bom pai que te ama e quer o teu bem, Ele sabe a hora certa de te entregar as bênçãos. Ele sabe a hora certa, a hora em que você terá a maturidade, a sabedoria e a hora que você não irá se perder. Eu lembro que há um tempo eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu quero isso, mas se for para eu me perder, não permita. Eu quero estar em tal lugar, mas se for para eu me perder, para eu me afastar de ti, não permita. É isso que a gente tem que chegar diante de Deus. Senhor, eu quero estudar na UNB, é o meu sonho passar para a UNB, mas se for para eu me perder, para eu me afastar de ti, não permita que eu vá. Senhor, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero estar com tais companhias, andar com tais pessoas, mas se for para eu me perder, não permita que eu vá. Senhor, eu quero ser rico. Quantos já não desejaram isso? Senhor, eu quero ter riquezas, eu quero ter dinheiro para comprar as minhas coisas, para comprar a minha casa, o meu carro, o meu celular, para ter as minhas coisas. Mas se for para eu me perder, não permita. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu quero isso. Mas se for para eu me perder, se for para eu me afastar de ti, se for para eu perder a minha essência, não permita que aconteça. Em tudo que você fizer, coloque a vontade de Deus acima. Coloque Deus onde é o lugar dele, sobre, acima. Ele está acima de todo nome. Ele está acima de toda e qualquer coisa. Ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Ele está acima, então coloque Deus no lugar dele, que é acima, que é à frente, que é no centro. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. E de tudo que eu falei aqui, o que mais me impactou meditando nessa palavra é que quem nós somos ou o que fazemos não muda quem Deus é. E que você possa refletir quem é Deus na sua vida. Onde Deus está na sua vida, onde Deus está no seu trabalho, onde Deus está no seu relacionamento, onde Deus está no seu dia a dia, onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na sua vida? Como está o seu relacionamento com Ele? De que forma você tem tratado Deus? Você tem tratado Deus como um mordomo? Você tem tratado Deus como um gênio na lâmpada? Você tem tratado Deus como um garçom? Ou você tem olhado para Deus e visto Ele como um pai que Ele é para você? Como o bom pastor que Ele é? Então que nós possamos refletir nessa mensagem, nessa manhã. Que Deus te abençoe e te guie aonde quer que você for. Um grande beijo, que você tenha uma semana abençoada e até amanhã.